Opa galera, beleza? Eu sou Anderson Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente reaproveita o transformador que a gente retirou no vídeo passado. Esse transformador aqui já está pronto, vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse transformador, né? Só mostrar um pouquinho para vocês, ele é um transformador com bifásico, então eu posso entrar ele tanto 110 como 220. Eu tenho uma saída 24 mais 24 volts, né? 48 volts aqui, uma bobina com tapa central. E eu tenho mais uma saída para 6 volts, tá? Esse transformador eu vou usar ele na minha fonte, estou construindo uma fonte para bancada. Então eu vou usar esse transformador na fonte, mas esse transformador aqui, se vocês não lembram, esse transformador foi retirado de um estabilizador, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente desenrola e enrola novamente o transformador na configuração que a gente precisa, certo? Então vamos lá. Bom, gente, o primeiro passo é calcular o nosso transformador. Eu não vou calcular ele aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, mas o passo a passo do cálculo do transformador está lá no meu site, vou deixar o link aqui na descrição, só você acessar e dar uma estudadinha lá. No entanto, eu procurando aqui na loja de aplicativos para Android, eu encontrei um aplicativo bem interessante para cálculo de transformador, onde você diz os parâmetros iniciais do transformador e ele te retorna o que você precisa fazer para esse transformador seu funcionar. Então, para começar, eu sei que eu tenho um transformador com um núcleo de 32 milímetros por 32 milímetros. Eu sei que eu quero retirar dele duas tensões. Uma das tensões é de 48 volts, ou seja, é um transformador de 24 mais 24 volts, com tap central, então eu tenho 48 volts. A outra tensão que eu quero retirar dele é de 6 volts. E no primário, eu quero que ele funcione tanto em 127 volts como em 220 volts. Então, o nome do aplicativo, para vocês procurarem aí, vocês estão vendo já no vídeo, é o Projeto de Transformadores. Ele é do Paulo Roberto Torres. Não estou ganhando nada pela propaganda aqui, mas o aplicativo é muito bom. Então aqui, logo de cara, a gente começa escolhendo que tipo de transformador a gente pretende calcular. Se é um monofásico ou um trifásico. No nosso caso é um monofásico. E aí eu digo aqui qual é a potência do transformador. Eu cheguei na potência de 92 watts, gente, meio que chutando, viu? Tô colocando valores aqui de potência diferente até que ele me desse um transformador de 32 milímetros. Então, a potência desse nosso transformador de 32 milímetros de núcleo é de 92 watts. Então a tensão do primário é 127 volts, do secundário é 48, frequência em 60 Hz e a densidade de fluxo magnético vai ficar em 1.4 mesmo. A gente manda calcular e aí ele dá pra gente aqui os resultados. Então a corrente do primário será de 0,79 amperes ou arredondando aí 0,8 amperes, né? 800 miliamperes. A corrente do secundário vai dar 1.91, né? 1.9 ampere, praticamente 2 amperes. E aí começa a parte mais interessante. O número de espiras que nós precisaremos de fazer no nosso transformador no primário dele é de 366 espiras no primário, 139 no secundário. O fio do primário é de 22 AWG e o fio do secundário de 19 AWG. Ele ainda tem alguns dados aqui pra gente. Então nós temos aqui a quantidade de fio que vamos precisar no primário, em torno de 56 metros de fio no primário e de 25 metros de fio no secundário. E ele ainda dá pra gente aqui a medida da lâmina, né? A parte central da lâmina, que é de 3,2 centímetros, e a dimensão do carretel, que é de 32 milímetros. Então aqui, gente, baseado por esses números, a gente já tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, o número de espiras no secundário, ele está informando pra gente aqui que é de 139. No nosso caso, será 140 espiras. Então eu terei duas bobinas de 70 espiras. Então eu vou contar 70 voltas, vou sair do transformador com um tap, né? Termina a bobina ali e começa uma nova bobina que vai emendar com essa para ter mais 70 voltas. Para com isso eu consigo ter as bobinas, cada uma delas me fornecendo 24 volts e pegando as extremidades das duas bobinas eu tenho 48 volts, tá certo? Então eu vou arredondar aí uma volta a mais para que eu consiga ter essa divisão de maneira correta. Bom, calculado aí as espiras e calculado a tensão do primário para 127 volts, eu vou calcular agora a tensão para 220 volts. Então eu mantenho todas as informações, só muda a tensão do primário agora para 220 volts. E aí está, uma corrente no primário cai um pouco, vai para praticamente meio ampere, né? 0,46. A corrente do secundário se mantém. A quantidade de espiras agora é de 634. Então, eu desconto desses 634 o que eu já fiz no primário, que é de 366. Então, eu tenho 634 e eu desconto 366. Então, o meu primário para 220 volts vai ter uma quantidade de espiras menor do que o meu primário para 127 volts. Então, eu preciso de acrescentar, além das bobinas, da bobina que eu fiz para o 127, eu acrescento mais 220
268 voltas para fazer o transformador funcionar em 220 volts. E o fio é um pouquinho mais fino. Então, eu estava usando como fio do primário um fio de 22 AWG e eu vou precisar agora de um fio de 25 AWG, que é um fio um pouco mais fino. O restante não muda, continua igual. Para 127 volts, eu preciso de 366 voltas de fio de 22 AWG. E para 220 volts, eu preciso de mais 268 voltas de fio 25 AWG. Então eu faço a primeira bobina e emendo no final dela a segunda bobina, continuando para completar para 220 volts, ok? Bom, só um detalhe aqui. O fio que eu desenrolei do transformador era um fio de 23 AWG. Ele pede aqui um fio de 22 AWG. A diferença é muito pequena, então eu fiz um ajuste aí e mantive o fio que eu já tinha desenrolado, que era o de 23 AWG. E eu só comprei para complementar o fio de 25 AWG. Bom, o secundário pede um fio de 19 AWG. Eu não encontrei de 19 AWG na minha região aqui, então eu comprei um de 18 AWG, que não vai mudar muita coisa no nosso final do projeto, certo? E para terminar, eu tenho aqui também a quantidade de fio que eu vou usar para 6 volts. Então eu vou ter um outro secundário, uma outra bobina no secundário, que vai me gerar uma tensão de 6 volts. Para essa bobina, eu vou precisar de dar 18 voltas de fio. Então, eu vou acrescentar mais uma bobina com 18 voltas de fio. E nesse caso aqui, eu não usei fio de 10 AWG, que ia ficar muito grosso o meu transformador e não ia dar para fechar. Então, eu também fiz essas 18 voltas de fio com fio de 18 AWG. Então, eu usei o fio de 18 AWG para fazer o secundário 24 mais 24 e depois um outro secundário de 6 volts, ok? Bom, agora eu vou rodar para vocês o vídeo do transformador sendo desmontado, desenrolado e enrolado novamente. Para começar aqui, a gente começa tirando os parafusos que prende as lâminas e o suporte do transformador. Aí após remover o suporte, a gente começa soltando as lâminas. Essas lâminas elas foram envernizadas, então é bom te dar umas batidinhas com o martelo para que elas se soltem e a gente vai soltando lâmina por lâmina. Elas foram colocadas bem apertado, bem justo, e isso é importante porque o magnetismo ali ele faz vibrar as lâminas. Então para que não tenha ruído a gente coloca bem justinho as lâminas. Mas nesse caso a gente tem que dar umas batidinhas para que se solte e a gente consiga puxar as lâminas para fora. Tome cuidado na hora de bater para não bater muito forte, para não entortar as lâminas. Então tá aí, nossa bobina, nosso núcleo. A gente vamos separar as lâminas, né? As lâminas em formato de E e as lâminas em formato de I. Vou juntar as lâminas que a gente vai precisar dessas lâminas depois. Então tá aí o nosso transformador desmontado. Então a gente tem ali, ó, os pezinhos do transformador, as lâminas em E, as lâminas em I, os parafusos e o papel craft que vai em volta do transformador aí para dar o acabamento final. Então agora a gente vai começar a desenrolar. Observe que tem vários taps saindo ali do transformador, da nossa bobina. Então a gente começa a enrolar, mas é importante separar as bobinas, tá? A gente vai começar a enrolar aqui numa garrafinha PET. Podia ser em qualquer lugar, tá? Um toquinho de madeira, alguma coisa desse tipo. Após ter desenrolado, a gente tem aqui agora o nosso núcleo que está sem nenhum fio mais, nosso núcleo limpo. Então agora é começar a preparar o núcleo aí para a gente colocar a bobina novamente. A gente vai usar o mesmo fio que desenrolou para começar a enrolar. Então deixa uma ponta maior ali para poder depois fazer as ligações e começa a enrolar. Tome cuidado porque o fio tem que ficar bem apertado, tá, gente? O fio tem que ficar bem firme, bem justinho, bem esticadinho para evitar ruído aí e perdas. Vamos lá começar a enrolar o transformador. Seria interessante se tivesse um rebobinador aqui, né? Mas tem que fazer na mão mesmo. Não deixe espaços muito grandes entre os fios, tá? Deixe bem juntinho. Isso é importante. Quanto mais justinho tiver esses fios, melhor será o acabamento do transformador
e melhor será utilizar do espaço para que você tem para enrolar os fios. Se você não enrolar os fios direitinho, depois na hora de remontar o transformador, você não vai ter espaço para colocar as lâminas. Então isso é importante, que esteja bem apertadinhos os fios e bem justinhos, bem alinhados, para que a gente possa depois montar o transformador de maneira correta. Agora a gente está fazendo a primeira bobina. Eu recomendo marcar, né, a cada 100 voltas ou a cada 50 voltas, para você não se perder, né, ficar contando, são muitas voltas. Eu optei por marcar a cada 100 voltas, coloco uma fita, prendo ali, é bom que dá para descansar a mão direitinho, e continuo enrolando dali para frente. Lá 200 voltas, estamos indo aí para o finalzinho da primeira bobina do primário. Então pronto, ali já estou fixando. Veja que eu coloquei uma volta a mais na bobina, não tem problema. Nosso cálculo era de 366, eu fiz com 367. Só para garantir aí que estava direitinho. Então agora a gente começa a segunda bobina do primário. A gente deixa a saída de fio como deixamos para outra, né? A primeira saída de fio foi no começo do nosso carretel. Essa segunda saída vai ficar junto com o término do primeiro enrolamento, né? A gente põe os dois fios juntos ali e depois a gente vai emendar esses fios. E o processo continua da mesma forma, juntando os fios ali, fazendo as voltas bem apertado, sinalizando a cada 100 voltas, prendendo com fita crepe. Então já foram 200 espiras da segunda bobina do primário e a gente continua enrolando aí. Então pronto, as duas bobinas do primário estão prontas, estão 167 voltas. E a gente começa agora com a bobina do secundário. Ele é um fio bem mais grosso, então é um pouco mais difícil de lidar com ele. Então pronto, já terminamos de enrolar o secundário, né? É importante, gente, antes de fazer a solda, você precisa de lixar aí a ponta dos fios. Eles vêm envernizados, tem que tirar todo o verniz da ponta do fio, senão a solda não pega, tá, gente? Então, eu estou usando uma lima redonda, mas você pode usar uma lixa, alguma coisa desse tipo. E aí a gente solda os fios de entrada. No tapo central eu coloquei o fio amarelo, e nas extremidades, né, iniciando pela bobina de 110 volts, que é um fio um pouco mais grosso, eu coloquei um fio preto, e na bobina de 220 coloquei o fio vermelho. É importante essa identificação porque a nossa bobina para 220 ela é somada com a bobina de 110 volts e ela é um pouco menor, então ela não suporta ligar 110 volts nela, tá certo, gente? Então tem que ser nessa configuração. Então a gente liga o fio na ponta o fiozinho encapado na ponta dos fios que estão envernizados. É importante deixar uma folguinha, então eu dobrei ele um pouco ali por baixo e prendi todos eles com fita. Tá todos eles isolados com fita isolante, então a gente passa uma fitinha em cima para segurar o fio para ele não se mexer. E agora vamos soldar o fio do secundário. O procedimento é o mesmo, tá? Então a gente lixa a ponta do fio até que o cobre apareça ali totalmente, tira todo o verniz. Observe que muda de cor. O fio ele tem uma cor mais escura, quando a gente passa a lima ali ele fica com uma cor de cobre bem lisinha, bem bonitinha. E aí é só soldar e isolar a ponta dos fios. Faça isso com todos os fios.
Ali é o tapo central, juntei as duas bobininhas, né? 70 mais 70. O final de uma com o início da outra. E agora eu tô ligando ali a outra extremidade da bobina. Mais um pouquinho de fita para segurar, para ficar bem firme. E agora eu vou ligar a segunda bobina, que é a bobina de 6 volts. Só tem 2 fios, é uma bobina simples. Então é só a gente lixar aí a ponta dos fios e soldar os fiozinhos na ponta. Então tá pronto aí, agora é só terminar de isolar. E o nosso carretel já está pronto. Já pode começar a montar ele. A gente vai colocar aqui mais um pouquinho de fita para segurar. Não cabe mais nenhuma bobina. Então agora a gente vai pôr o papel craft, que é para dar o acabamento final. Apertar bem apertado. E começar a colocar as lâminas. Não pode esquecer que é uma para cima e uma para baixo sempre, viu gente? É uma ao contrário da outra. Se você colocar todas as lâminas numa posição só, você vai fazer um eletroímã e não um transformador. É importante aí a gente colocar as lâminas uma ao contrário da outra, para o transformador funcionar direitinho. Chegando perto do final vai ficando mais difícil. Então a gente tem que dar uma apertada, tem que caber todas as lâminas que estavam no transformador. Tá? A gente não calculou a quantidade de lâmina porque já estavam lá, então a gente só está reaproveitando. Como as lâminas já estavam lá antes, elas vão ter que voltar para lá agora. É um pouco difícil porque como eu apertei bem os fios estavam bem apertados, o nosso carretel teve pouca dilatação ali para caber as lâminas. Mas é importante colocar todas as lâminas, viu gente? É um pouquinho de persuasão ali com o martelinho, para ela encaixar direitinho. Lembre, se for usar um martelo ou alguma coisa, bata com calma, não bate muito forte não, pode entortar a lâmina e acabar estragando a lâmina. Então agora a gente coloca as lâminas em I, é uma para cada vão desse que ficou no final. A gente coloca todas as lâminas ali e depois a gente usa um martelinho para fazer com que as lâminas desçam para sua posição final. Colocando as lâminas todas. Depois a gente dá uma batidinha. E observem que estão tudo direitinho agora, todas as lâminas no lugar. Ficaram 2 lâminas para fora, porque essas 2 lâminas a gente coloca no final, quando vai colocar o parafuso para fixar ali o suporte do nosso transformador. É importante que isso fique bem apertado para evitar vibração, viu gente? Se você deixar muito solto aquilo ali, ele começa a vibrar e aí começa a fazer barulho, um barulhinho chato de se manter. Então, aperta bem para evitar esse tipo de problema. E finalizando agora, vamos para os testes. Pois bem, galera, esse é o nosso teste final aqui. Então a gente vai ligar o nosso transformador, para ver se ele está funcionando direitinho, se está tudo ok. Então, para começar, antes da gente ligar o nosso transformador, é importante a gente fazer uma ligação com ele em série com uma lâmpada. Por que isso? Porque se tiver algum problema de curto-circuito dentro do transformador, algum problema com isolamento, né, alguma falha desse tipo, a gente, em vez de botar fogo no transformador, a gente vai fazer com que a lâmpada acenda e com isso a gente se livra aí de um problema maior. Bom, essa lâmpada aqui é uma lâmpada
para tensão 220 volts de 60 watts. O ideal seria uma de 100 watts, mas uma de 60 para a gente já vai funcionar legal. Se tiver algum problema, a lâmpada vai acender de maneira contínua. Vou fazer um teste com vocês aqui. Eu vou ligar a alimentação da lâmpada, já está ligada aqui no circuito, né? Tá com as duas pontinhas para a gente poder fazer a ligação dos fios. Então eu vou ligar a alimentação da lâmpada, né? Então observe que se eu encostar, né, os dois fios, a ponta de um fio com o outro, a lâmpada acende. E com isso a gente consegue, se tiver algum curto no transformador, ele vai curto-circuitar e simplesmente a lâmpada vai acender. Não vai acontecer nada de mais sério, né? Estou aqui com o nosso multímetro. Está na escala de tensão alternada, né? Vamos medir aqui a ponta dos fios. E está lá 218 volts no nosso multímetro. Tá certo? Então, agora eu vou desligar ali e vou fazer a emendazinha para a gente conseguir medir a tensão aí no nosso transformador. Lembrando aqui que a gente fez a configuraçãozinha, né? Se vocês lembrarem lá no desenho. Então nós temos aqui a primeira bobina. Começa com um fio preto aqui. Eu coloquei um fio preto na primeira bobina. E a primeira bobina se liga na segunda bobina. E sai ali, na ligação das duas, na emenda das duas, o fio amarelo. Então, amarelo e preto nós temos 127 volts. Preto e vermelho nós temos 220 volts. Então vamos ligar primeiro em 220 volts. Então tá aqui. E aqui. Então, estamos ligados agora, né? O amarelo está solto aqui. Vou pôr uma fitinha isolante neles para a gente não correr o risco aí de causar um acidente. Então pronto, temos aqui o transformador está ligado na lâmpada, né, em série com a lâmpada. Então temos aqui uma das fases vem direto para o circuito e a outra fase passa pelo filamento da lâmpada, certo? O tap central do primário a gente vai deixar desligado. Vou só isolar ele aqui por enquanto. Está isoladinho, pronto. E agora vamos ligar novamente o nosso circuito e vamos medir as tensões de saída do nosso transformador, beleza? Vamos lá. Ligado. Observem que a gente tem aqui uma leve, um brilhozinho bem fraco aqui na lâmpada. É porque está passando corrente pelo circuito, né? Então, a gente tem esse brilhozinho aqui fraquinho. Mas aqui está tranquilo, não tem problema. Primeiro teste que a gente vai fazer é um teste de curto. Vamos curto-circuitar. E observe que curto-circuitando a bobina, né? Estamos circuitando aqui o secundário, né? O primeiro tap do secundário com o tap central. Então, aqui, iniciando a bobina, tap central. A gente curto-circuita e a lâmpada acende na sua totalidade. A outra bobina também. Então, temos as duas bobinas aqui funcionando. E, mais uma vez, a nossa bobina é de 6 volts. Também, juntando aí as pontas, nós temos um curto. Veja que as bobinas estão isoladas, né? Então, quando eu conecto a bobina de 6 volts com a bobina de 24 volts, olha, nada acontece, porque elas estão isoladas, são bobinas diferentes, certo? Então, beleza. Primeiro ponto agora, a gente medir a tensão. Vamos começar pela bobina de 6 volts. Então, colocar aqui. Opa, curto-circuito ali. E observe no multímetro, temos 6.11 volts. Tá legal. É a tensão que a gente queria mesmo. 6.11. Tá dentro do esperado. Beleza? Então, tirando agora, vamos medir aqui a tensão na bobina de 24 volts.
vou deixar aqui uma das pontas de prova do multímetro no tap central e vou medir uma bobina por vez. Então, a bobina aqui do canto, a primeira bobina. Então, colocando ali, estamos com 21,87 volts. Não era exatamente o que a gente esperava, mas está perto. Então tá aqui, medindo a outra bobina, 21,51 volts. Essa perda aqui pode ser por conta da tensão que está perdendo aqui na nossa lâmpada. Depois a gente vai fazer essa ligação direto, sem passar pela lâmpada, e a gente volta a medir. Então, cada uma das bobinas estão dando para a gente 21,45 volts aqui e 21,78 volts ali. Então, tá dentro do esperado, as bobinas estão fornecendo as tensões de maneira igual dos dois lados. E agora, vamos medir a bobina inteira, né? Vamos passar pelo tap central e vamos deixar o tap central desligado e vamos medir aqui as duas extremidades. Então vai lá, 42,8 volts, que é o que a gente espera também. Já que uma bobina está dando 21 volts em cada um, né? 21 volts no primeiro tap e 21 volts no segundo tap, na segunda bobina. Então as duas bobinas juntas, né? 41,9 volts. Então sabemos que o transformador está funcionando, né? Não há nenhum curto-circuito no transformador. Ligado em 220, ele está dando as tensões que a gente espera. Agora vamos ligar ele em 110 volts, beleza? Então vamos lá. Agora ele está ligado, veja que a bobina de 220 está desligada. Então nós estamos ligando na primeira bobina, o preto se mantém no mesmo lugar, só mudamos a ligação. Tiramos do fio vermelho e passamos para o fio amarelo. Então agora temos uma tensão de entrada de 110 volts. A nossa lâmpada aqui já está, né, meio que acesa por conta da corrente que está passando pelo circuito. Então agora vamos medir as tensões novamente. Então, tap central, vamos colocar aqui um terminal aqui uma ponta de prova no tap central. E agora vamos medir uma bobina por vez. Primeira bobina, um pouquinho menos aí, 18 volts. E na segunda bobina, 17,9, quase 18 volts também. Vamos medir agora as duas bobinas de uma vez só. Vamos pular o tap central para a gente ter a tensão total do primeiro enrolamento aqui, do secundário do primeiro enrolamento. Vamos lá. 35,8 volts. Beleza? Então, a nossa saída aqui no nosso secundário de 24 mais 24 está dando um total de 35 volts. Agora vamos medir aqui o nosso secundário de 6 volts. E ele está nos entregando 5,5 volts. Beleza? Vamos fazer o teste de curto-circuito. Curto-circuitando, olha lá, a lâmpada acende totalmente. Né? Mesma coisa aqui. Aqui também. Então, beleza. Então agora eu vou tirar essa lâmpada daqui e vou ligá-lo diretamente na rede, para a gente medir novamente as tensões. Vamos lá? Então tá aqui, eu vou aproveitar um terminal aqui de computador. Não vou colocar nenhum plug agora aqui na ponta dos cabos. Então vamos lá diretamente aqui. Tomem cuidado para fazer isso, tá, gente? Mantenha tudo desenergizado antes de fazer esse tipo de ligação. Então tá aqui, estamos ligados em 110 volts. Vamos medir aqui as tensões, mais uma vez, do nosso transformador. Então, primeiro tap central. Tá aqui. Essa ponta de prova aqui. E o primeiro tap. E, voilá, temos a tensão que nós programamos no nosso transformador. Como agora estamos injetando diretamente 110 volts, a tensão no nosso secundário está sendo de 24 volts, que foi o que a gente tinha calculado lá atrás. Então, aquela perca lá que estava dando 18 volts era por conta da lâmpada que estava ligada em série com o nosso circuito. Vamos medir aqui a outra bobina. Pronto, está lá, 24 volts também. Então, as duas bobinas, né, estão funcionando de maneira correta, ligando um tap central em uma ponta de prova
e as extremidades das bobinas, a gente tem lá os 24 volts que era o esperado no nosso projeto. Vamos agora tirar do tap central e vamos ligar diretamente no final das bobinas. E temos lá o esperado 48 volts. Então nós temos aqui os dois fios pretos, né, que são as duas bobinas ligadas em série. Deixa eu só desenroscar um pouco esse fio que está meio embaralhado aqui. E aí nós temos 48.1 volts aqui. Agora vamos medir o nosso secundário de 6 volts. 6.8, quase 7 volts. Tá legal, tá dentro do que a gente espera, dentro do que a gente esperava, né? Então tá show de bola. Então agora eu vou desligar ele de 110 e vou ligar em 220 para a gente medir novamente. Então ligamos aqui a nossa rede em 220. Tomar cuidado para não curto-circuitar aqui os fios. E medindo aqui a nossa saída de 6 volts, temos 6.81 volts. Está dentro do que a gente espera também. Isso ligado em 220 volts. Né? Então, vamos lá. Tap central. Vamos pegar uma das bobinas. Está lá também. 24.31 volts. E 23.97, 24 lá. Bateu 24 volts. Medir agora as duas bobinas, as duas extremidades, pulando o nosso tap, e nós temos 48 volts. Beleza? Então tá aí, o nosso transformador está funcionando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu joinha, deixe seu comentário aí, o que você achou do projeto. Tá? É legal que a gente consegue aproveitar um transformador velho para os nossos projetos, consegue fazer a configuração que a gente quiser. Transformadores com essas configurações é interessante para ligação de amplificador, de coisas desse tipo. É um transformador especial com a configuração que você precisa. Tá ok, gente? É isso aí, muito obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal para ajudar o nosso projeto, beleza? Valeu e até mais!